Boa noite. Nós estamos no capítulo 1, no parágrafo 5. Se a pessoa puder acordar e levantar quando a noite se divide em duas, no final da primeira parte da noite, a gente chama isso de Hatzot, quando a noite se divide em duas, e aí fazer um concerto se chama Tikkun Hatzot. Que bom! Pois tem um verso dizendo no Teilim para acordar de noite. Nessa hora, dizem os sábios, que Deus abençoado seja, ele chora, ele reclama, ele grita. Como diz o Passuk, Deus abençoado seja lá de cima, grita, e sua casa, ele dá sua voz, exclama pelo seu templo que está destruído. E diz: coitados dos nossos filhos, que pelos seus pecados eu destruí a minha casa e queimei o meu templo e coloquei eles no exílio entre os povos. Caso de ele não conseguir levantar no meio da noite, ele tem que se fortificar, pelo menos de acordar antes da aurora, e não deixar a aurora acordá-lo. Assim dizia o rei Davi: eu acordo a aurora, e não a aurora me acorda. Depois do meio da noite, a pessoa ele pode fazer o tikkun. Depois do tikkun, então ele se ocupa com a Torá, cada um segundo a sua capacidade. Ele aconselha aqui, antes de tudo, falar Mishnayot. Diz aqui, entre parênteses, que Mishnah são as mesmas letras de Neshama. Neshama é alma. E se ele não conseguir estudar, pelo menos diga alguns Teilim, leia livros de Mussar, de moral. É bom um pouco com intenção do que muito sem intenção. Diz Rabi Hia: todo aquele que se ocupa com a Torá de noite, a Shekhinah está diante dele, a presença divina está diante dele. A Shekhinah, então, está diante dele, e se a gente vê no Passuk, a pessoa quando canta na noite, ela tem um sentimento no seu coração diante de Deus. Ou seja, diante de Deus, a intenção é que abençoado seja está diante dele. Os sábios disseram também, de justa lembrança, todo aquele que se ocupa com a Torá de noite é denominado Ebed Hashem, servo do Senhor, abençoado seja. Como está escrito nos versos, todos os meus servos, meus escravos de Deus, que ficam de pé na casa de Deus nas noites. Nas noites que são curtas, que de fato é difícil a pessoa acordar tão cedo. Pelo menos, se a pessoa tem que se esforçar a acordar, de forma que ela vai ter tempo de se preparar e caminhar até o Beit HaKnesset, a sinagoga, para rezar junto com a coletividade.
Parágrafo 6. Ele diz assim que os versos do Teilim, dos Salmos, bem como as parshiot da Torá, dos profetas, Neviim, dos Tuvim, os escritos, que a pessoa não está acostumada tanto a falar de cor, certo? Nesse caso, até mesmo a pessoa que sabe falar de cor, mas a maioria das pessoas não sabem, é, é bom a pessoa tomar cuidado, não falar de cor, a menos que ela seja cega. Tem que explicar para as pessoas que falam Ma'amadot, são uns versos que se falam, algumas pessoas falam isso, para quando terminar de falá-los, não fazer abrahá. Não fazer abrahá e sim falar Baruch Shomer Tfilah, sem a palavra, sem a palavra de Deus. Baruch, abençoado, esse que escuta a reza, mas não lembra o nome de Deus. Abençoado seja. Desejo para vocês um Shavua Tov, tudo de bom. E vamos continuar, se Deus quiser, abençoado seja, e continuar com nossos estudos do Kitzur Shulchan Aruch, resumo do Shulchan Aruch. Obrigado, boa noite.